Oiê, eu sou Edivânia, filha amada do Senhor. Esse canal é pra quem é cristã ou cristão, ou quem se identifica e tá curioso pra saber mais, tá? É o primeiro vídeo de 2025, tô retomando o canal e hoje aqui eu vou contar meu testemunho enquanto eu tô fazendo um bolo de chocolate que já tá no forno e agora eu vou preparar as coisas pra cobertura, tá? Então a gente vai no meio disso porque eu tava programando de jeitos pra fazer esse vídeo, várias formas, lugares, se ia ter microfone ou não. E eu falei, precisamos startar, precisamos começar. Até porque várias coisas eu tô em tratamento, passando por terapeuta, e aí estão vindo várias coisas e eu tô entendendo muito mais sobre mim. E a gente vai ter esses papos aqui no canal também, tá? Mas hoje a gente vai falar sobre o meu testemunho de conversão a Jesus, né? Vamos começar. O meu testemunho começa primeiro com o fato que minha família sempre esteve envolvida com a igreja, sempre. Mas uma das coisas é que eu era filha de crente e não necessariamente crente. Porque Deus não tem netos, Deus só tem filhos. E aí, deixa eu pegar a tesoura. E aí, acontece que eu sempre fui de igreja, acontece que eu também até me batizei de 14 para 15 anos, foi real, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo naquele momento e tal, mas a igreja que eu participava não tinha necessariamente um estudo bíblico para você fazer antes do batismo. Você podia estar no culto que estava tendo batismo e se batizar. Então, era isso. E aí acontece que hoje eu faço parte de uma igreja que você precisa fazer um estudo para batizar, o que particularmente eu acho bem conveniente para estar com mais maturidade em relação a isso e mais consciente. Mas claro que o Espírito Santo vai ministrando sobre nossos corações. E aí eu passei por algumas fases na adolescência, né? Eu já fui feminista, enfim, já tive algumas fases que eu vou trazer esse assunto aqui pro canal. Mas aos 19 anos, na época da 19 para 20 ali, a época da pandemia, isso era 2020, então eu tava num sítio no interior do Mato Grosso, hoje eu estou em São Paulo. Mas eu tava na época num sítio no interior do Mato Grosso, até porque tinha estourado pandemia e meu avô tinha no começo da pandemia ficado doente. Então nós fomos pra lá pra cuidar dele. Ele morava num sítio, o que foi um tempo muito gostoso lá, por mais de todas as circunstâncias. Foi um tempo muito gostoso porque em frente do sítio que a gente morava era plantação de soja, milho, e eu nunca tinha tido essa experiência. Tive nessa época. E aí eu lembro que foi uma época onde o pastor André Fernandes, né, que ele ministra na Lagoinha, que é uma igreja batista, eu faço parte da Lagoinha hoje, e aí acontece que ele tava nessa semana, em 2020, uma semana de oração, culto de adoração e oração do Senhor, foi um direcionamento que o Senhor deu pra ele, e ele fez, e eu lembro que eu já tinha visto uma coisa ou outra dele, e aí isso me chamou a atenção, e eu falei, vou assistir. E aí era até engraçado, porque na época, como eu morava em sítio, né, em 2020, eram uns 300, 400 metros pra mim chegar ao outro sítio, que era da minha tia, onde tinha um ponto de internet, porque não tem em todos os lugares internet no sítio, naquele lugar. E aí acontece que eu ficava à noite. Obrigada, amiga. Ficava à noite, de tardezinha pra noite, assistindo os cultos que ele transmitia lá dos Estados Unidos, na época que ele tava. E eram cultos maravilhosos. Eu lembro de segundo, terceiro dia assistindo esse culto, que foi uma semana inteira. Eu chorava copiosamente e eu entendia que aquilo era o Espírito Santo. E aquele momento ali, na área de fora, com o pé no chão da casa da minha tia, lá na área de fora, tipo, tava escuro já. Minha irmã até veio me chamar para jantar, que a gente tava na casa dessa minha tia, mas
eu falei, não, não, me deixa aqui. Eu tava chorando copiosamente e ao mesmo tempo falando em línguas. É outro assunto que a gente pode trazer aqui pro canal. E aí acontece que ali eu tive maturidade e o Espírito Santo em mim transformou a minha vida a partir daquele dia. E aí, claro que é uma transformação que é diária, que é um caminho, é uma jornada, mas foi uma ruptura ali. Ali foi uma ruptura onde entreguei-me para Jesus completamente, que eu falei, muda tudo, tudo, e eu ouvi o Espírito Santo claramente dentro de mim como um testemunho interior, que é outro assunto que a gente pode trazer, de testemunho interior, ele falando, ué, você não sabe o que é ser mulher, que foi quando eu me vi que eu tinha muita coisa feminista, Deus falando pra mim, eu quero que você mude as suas palavras, eu quero que você mude várias coisas sobre você, porque isso não é o que eu te chamei pra ser, isso não é quem eu criei você pra ser, você não está na origem da sua identidade, tá pesado, tem muita mágoa, tem muitas dores e eu quero curar, eu quero mexer nisso tudo. Então, vem nesse processo, sabe, de cura do Senhor restaurando a minha mente, o meu coração. E basicamente foi isso. E aí é por isso que uma das coisas que pra mim é muito importante, eu vejo o Senhor até falando, isso foi uma zona de graça que recaiu sobre você. E agora eu particularmente vejo uma coisa como as redes sociais, seja qual for, de qual modelo de vídeo que flui, eu vejo sim como meios que a palavra chegue até as pessoas, até você, para que Jesus te transforme, para que o Espírito Santo fale com você, porque foi assim para mim. Sabe, para mim voltar para Jesus e para mim ter um encontro estrondoso com ele, foi a partir daquele dia. Se você não tem na sua cabeça um dia específico que a sua vida mudou, por mais que você sempre esteve na igreja, talvez você ainda não tenha tido o encontro com Jesus. Porque Jesus, ele é o Espírito Santo, Jesus, ele é um impacto tão forte que, assim, eu vivi sempre na igreja. Eu nasci, meus pais são musicistas. Então, eu nasci, eu tava na igreja, entendeu? Então, assim, foi sempre isso, mas teve um dia específico que algo mudou. Algo mudou e foi naquele dia. Foi um marco, assim, que foi a partir daquele momento também que eu... Beijo. Que eu criei esse canal no YouTube, que o Senhor me direcionou pra isso. E comecei a fazer vídeos, e aí agora o Senhor tem vindo um tempo de cura de novo, restabelecendo. Porque assim, é de glória em glória, o Senhor vai trabalhando em nós até que Ele volte. E Ele vai terminar essa transformação em nós até que Ele volte. Tem uma parte na Bíblia escrito aí sobre isso. E é isso que eu quero, sabe? E é isso que o Senhor tem manado no meu coração. Para mim trazer o meu testemunho, mas também para que esse canal seja um lugar onde seja crescimento para mim e para você. Para que nós cresçamos juntas como filhas amadas do Pai. Para que a gente saiba qual é a nossa identidade, para que a gente saiba qual é o caminho. Uma das coisas que eu lembro de sentir falta na minha adolescência, que eu falava, eu queria alguma menina, alguma mulher para me guiar, para falar desses assuntos de meninas, de mulheres, para que me instruísse sobre o caminho do Senhor, como agir, tipo, tá, como eu, cristã, nessa situação, eu tomo, faço uma escolha. E aí o Senhor tem falado muito que Ele tem me preparado para isso. Então, nesse momento de cura que eu tenho passado, já tem um ano que houve um ciclo de cura muito forte na minha vida, das minhas emoções, na minha identidade, de restabelecimento, do Senhor me falando do meu chamado de mestre, dele me chamando para fazer seminário de teologia. Tô até terminando, vou me formar por esses meses agora que está se aproximando. Então, isso tudo me fala sobre o quê? Me fala sobre eu e você crescer juntas. Sobre esse canal ser pra isso. Esse é o propósito. Que nós a cada dia tomamos consciência
de que somos filhas amadas e que através desse vídeo o Espírito Santo fale com você. Sabe, por muito tempo eu acho que eu deixei de fazer vídeo pra cá porque eu ficava com receio de como eu ia falar, se era bom o suficiente, se eu tinha melhor forma ou não. Mas não é sobre o que eu tô falando, sabe? No sentido de qual palavra eu usei melhor, qual cenário é melhor, mas sim sobre eu deixar ser um instrumento pro Senhor e Ele fazer o que Ele quiser através da minha vida, sabe? E não ficar atrasando as coisas porque eu acho que podia ser perfeito. Particularmente é uma das frases que eu tô lidando, que eu ouvi muito na infância, que é: se você não for fazer bem feito, é melhor que nem faça, nem comece. E é uma coisa que o Senhor tem me mostrado, que eu tenho que quebrar isso. Porque com Ele eu sou santa, com Ele eu sou redimida, com Jesus eu sou amada, eu sou perdoada, eu sou agraciada. E com Jesus trabalhando em mim, eu vou alcançar a perfeição. Mas hoje eu não sou. E tá tudo bem. Então, esse foi o meu melhor de hoje. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha falado com você. Eu vou trazer mais sobre Espírito Santo, sobre Bíblia, sobre devocional, testemunhos. Nossa, tem testemunhos. Vou trazer convidados de pessoas que têm acrescentado na minha vida pra cá. Porque eu quero que isso daqui seja um canal do Senhor. Sabe, o meu nome significa aquela que leva a mensagem de paz. E eu realmente vejo que a minha vida pode ser uma ponte do Senhor para as pessoas. Eu posso ser um instrumento onde o Senhor assopra e sai um bom som. É isso, tá? Vai ter mais vídeos no canal. Curte, comenta o que você achou disso. Por mais que eu já gravava, essa é uma nova fase que tá vindo, então eu preciso que você me ajude, tá? Nós estamos crescendo juntas. E eu e você somos filhas amadas. Beijo!